Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, professor do componente de ensino religioso, e vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento são os símbolos, ritos e mitos religiosos. E o detalhamento, o sentido religioso do símbolo, do rito e do mito. Uma boa aula para todos vocês. Pegue agora o seu lápis e a sua caneta e vamos estudar. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E hoje nós estamos aqui ao fundo com um cenário muito especial. Estão presentes aí os símbolos de diferentes símbolos de muitas das religiões presentes na humanidade. Algumas muito antigas, outras mais recentes, mas que compõem aí o universo religioso, a dimensão religiosa da humanidade ao longo dos séculos. E nós vamos trabalhar justamente isso nessa aula, os símbolos, os mitos, os ritos que compõem a religião. Esses são elementos essenciais de toda e qualquer religião que nós conhecemos e que nós estamos estudando na nossa disciplina. Vamos lá. Símbolos, ritos e mitos. Nós vamos aumentar com essa nossa aula o nosso conhecimento acerca dos símbolos, dos ritos e dos mitos das diferentes religiões. É interessante e é muito importante perceber que, assim como há uma grande variedade de religiões, também há uma variedade maior de símbolos, de ritos e de mitos. Algumas religiões têm vários símbolos, tem vários ritos, tem vários mitos que a representam e que expressam aí a sua teologia, a sua doutrina, o seu ensinamento, a mensagem que essa religião quer transmitir aos seus seguidores. Porém, há casos em que o mesmo símbolo, o mesmo rito, o mesmo mito vão ser compartilhados por diferentes religiões. Há casos em que, por exemplo, tem sido bastante comum nós vermos igrejas que também ostentam ali a estrela de Davi, que é um símbolo do judaísmo, ou a menorá, que é um outro símbolo judaico, estão ali presentes numa igreja cristã. Os budistas também compartilham alguns símbolos ainda do hinduísmo. Então, isso é comum haver essa partilha de elementos entre as religiões. Também nos textos sagrados, os cristãos eles conservam alguns textos sagrados do judaísmo. E assim também as religiões vão partilhando seus elementos. No contexto religioso, esses três conceitos, símbolos, ritos e mitos, são bem relacionados, eles se complementam, eles se completam. Os ritos estão repletos de símbolos e fazem memória dos mitos. Por sua vez, os símbolos por si representam o que se celebra nos ritos e o que se faz memória nos mitos. E, por sua vez, os mitos inspiram ritos e símbolos. Veja como está bem interligado. Os ritos estão repletos de símbolos. E quando esses ritos estão acontecendo, estão sendo celebrados, utilizando os símbolos, eles fazem memória daquele ensinamento que está presente no mito. Já os símbolos, eles têm essa função, eles representam aquela dimensão espiritual que é celebrada no rito. E aquela dimensão espiritual, por sua vez, ela é rememorada, ela é continuada, ela ganha uma versão, ela é ensinada no mito. E os mitos, eles vão inspirar os ritos
e os símbolos vão ser a inspiração para a elaboração dos símbolos e dos símbolos e dos ritos. Então veja como esses três conceitos eles estão conectados entre si, né? Eles não existem independentes um do outro, como tudo na religião está conectado. Seguindo a nossa aula, os mitos, né? Mas o que são os mitos? Os mitos eles são narrativas utilizadas pelos povos antigos e suas religiões para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos na sua totalidade por aqueles povos. Um povo antigo, às vezes, não tinha condição de entender completamente o que estava acontecendo no fenômeno natural, né, num acontecimento histórico que estava ali acontecendo. Então, ele vai explicar aquilo usando os elementos do mito. Seguindo, nós temos, olha, aparece aqui ao meu lado, os elementos dos mitos brasileiros, né, dos mitos das religiões indígenas brasileiras, das espiritualidades dos ribeirinhos. Nós temos o Curupira, nós temos o Saci, temos a Yara, temos o Boto, né? Eles são elementos que permeiam a espiritualidade de indígenas e de ribeirinhos e de comunidades antigas, tradicionais do nosso Brasil, né? Pertencem ao conjunto mitológico brasileiro. Olha que interessante, são até representados muitas vezes em filmes na literatura brasileira. Vamos continuar a nossa explicação sobre os mitos. Os mitos foram construídos a partir dos elementos culturais dos povos e das religiões às quais eles pertenciam. Né? Então, o mito ele tem elementos de uma cultura, de um povo, né? E da fé daquele povo, das crenças daquele povo. É importante afirmar que os mitos não são mera invenção ou imaginação do passado, mas eles fazem parte das crenças e da formação dos povos antigos. Não inventaram as coisas, eles entendiam, os povos antigos não inventaram nada. Era como eles percebiam, como eles receberam aquelas informações que estavam acontecendo. Seguindo, são os mitos os responsáveis por manter vivos os valores e os principais elementos das crenças desses povos, como a vida após a morte, a origem da vida, as atitudes morais. Os mitos eles vão explicar e manter vivo elementos da fé, da crença, da cultura. Agora vamos ver um vídeo. O nosso amigo, o mestre das religiões, vai nos contar aqui um mito das tradições religiosas africanas, do continente africano. Vamos acompanhar com atenção a explicação do nosso amigo, mestre das religiões? Olá, alunos! Hoje vou contar para vocês uma história. Esta história foi contada de geração em geração pelos povos africanos, passada de pais para filhos, ou seja, é uma tradição religiosa oral. Essa história é um dos diversos mitos que fazem parte das religiões africanas e que chegou ao Brasil por meio da escravidão dos povos africanos. Espero que gostem. Vamos lá? Tudo começou assim. No princípio, Olorum, o ser supremo, governava o Orum, o céu. A terra era apenas uma imensidão de pântanos governada por Olokun, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra firme sobre os pântanos. Orientado por Orunmila, divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou 4 dias e construiu Aiê, o nosso mundo, com as montanhas, campos e vales. Para que esse nosso mundo tivesse vida, Olorum criou o sol,
deu a Aie de presente uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse. Surgiram assim as florestas e os rios. Para povoar o lugar, o Batalá modelou os humanos, nós, no barro da terra, e com a ajuda de Oduduá, com quem formou o casal. Terminados os bonecos, colocaram neles o Emi, que é o sopro da vida. Desse casal de ancestrais surgiu a primeira cidade em que os humanos viveram. Ela se chama Ifé. O Batalá voltou ao Orum e contou a novidade aos Orizá, orixás. Os orixás são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida no Orum e no Aie. Eles foram viver com os humanos e Olorum os orientou. Só haverá harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem. Dessa forma, os humanos seriam os protegidos dos orixás. A harmonia em Ifé ficou monótona e as pessoas passaram a desejar casas maiores, colheitas mais férteis e fartura. Pediram a Olorum, que os alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e Olorum deu o que eles pediam. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogarem entre si, os humanos se separaram e criaram as tribos. E foi assim que, segundo os ancestrais dos povos africanos, se deu início ao mundo como o conhecemos. Esta história foi sempre contada de geração em geração pelos africanos e seus descendentes. Ela é parte da herança religiosa e um tesouro da fé de muitas pessoas e grupos religiosos na África e no Brasil. Nós queremos agradecer aí ao mestre das religiões que nos trouxe aí esse mito da criação dos povos africanos e vamos conversar um pouco sobre esse vídeo, sobre a história que o mestre das religiões nos trouxe. No vídeo que nós acabamos de assistir, nós percebemos o quê? Nós vimos o quê? A criação do mundo segundo a crença, segundo as culturas presentes ali no continente africano. Vimos também a criação do ser humano e vimos a formação das primeiras civilizações humanas. Há coisas que mais ou menos são parecidas com a história do Gênesis, que é a mais comum, a que nós mais conhecemos, e há outras coisas não, que a gente percebe aí os elementos da cultura, percebe muito forte aí os elementos da cultura e da crença daqueles primeiros povos africanos. O que foi mais que nós vimos nesse vídeo? A origem do mal, com o desejo de ter casas maiores e maior produção nas colheitas. Ou seja, nós vimos como é que os africanos entendem que o mal teve origem na humanidade, no mundo, quando o ser humano fica ganancioso, quando ele já tem o suficiente, mas ele quer mais. Então, essa ganância humana, para aqueles povos antigos da África, é a origem dos males do mundo. Isso é bem atual, né? Hoje a gente encontra pessoas que já têm o suficiente, mas elas querem cada vez mais, mais e mais. Essa ganância, né? Ela destrói a alma, ela destrói a relação do ser humano com o seu Deus ou com os seus deuses. Agora nós vamos escutar também um outro mito, também do continente africano, mas desta vez de um país bem específico, do Zaire. Vamos lá? No princípio, o Deus Supremo vivia com os seres humanos em uma mesma aldeia celestial. Mas os seres humanos brigaram e Deus os exilou na terra. Aqui os homens construíram uma grande torre, muito alta, para alcançar o céu e tentar voltar para sua antiga aldeia. Ao final, os homens realizaram uma grande festa no alto da torre e o barulho incomodou a Deus, que demoliu a torre. Desta forma, houve a separação definitiva do céu e da terra. O ser humano só poderia voltar ao céu depois de completar sua existência na terra, ou seja, depois de sua morte. Olha aí que interessante, né? Esse mito do povo do Zaire, né? Esse povo antigo que está ali presente
praticamente como nós vimos no mapa ali no centro do continente africano. E o que esse mito do Zaire quer dizer para nós hoje? Vamos dar uma olhada? Falando brevemente sobre este outro mito africano. Este mito do Zaire fala de uma espécie, de um período de graça da humanidade, que a humanidade convivia ali junto de um Deus supremo, num tipo de céu, numa morada divina, num tipo de paraíso. Mas o que aconteceu ali entre os seres humanos? A raiva e a desunião fizeram o ser humano ofender ao seu Deus e esse Deus o exilou a humanidade na terra. Assim como no Antigo Testamento, o ser humano se utiliza de uma torre para tentar chegar até Deus, para tentar se reconectar a Deus. Só que essa torre acaba sendo destruída, e o ser humano só vai voltar para Deus depois da sua morte. Não somos nós que decidimos em que momento nós vamos nos conectar com Deus. É Deus que diz quando nós devemos nos conectar com Ele. E agora vamos a mais um mito, que agora é o mito das religiões de matriz indígena, a criação do mundo e a origem do Monte Roraima, segundo o povo Macuxi. Contam os índios Macuxis, no estado de Roraima, que no começo dos tempos, as tribos lá viviam felizes. A caça e a pesca eram abundantes e havia alimentos para todos. Naquele lugar, as árvores davam todo tipo de fruto, menos a banana, que ainda não existia no mundo. Por isso, foi imensa a surpresa de todos quando, em uma certa manhã, viram na planície uma bananeira com um lindo cacho maduro. Os pajés refletiram, conversaram e compreenderam que a bananeira pertencia a Paaba, o Deus Criador. Chamaram-na então de Paruru e aconselharam aos outros indígenas de todas as tribos que não tocassem no fruto daquela planta sagrada. Durante muito tempo, o conselho dos pajés foi respeitado e seguido. Mas em uma certa manhã, todos viram com espanto que o cacho de Paruru havia desaparecido. Antes de descobrirem quem fizera aquilo, os índios sentiram o chão se mover, os céus tremeram em trovões e os animais da terra e do ar fugiram para longe. O dilúvio inundou tudo e um monte imenso brotou das águas e subiu até as nuvens. E foi assim que surgiu o majestoso Monte Roraima. Desde então, através dos tempos, ele chora o fim da felicidade e lamenta pela pessoa que quis guardar o cacho de frutos sagrados só para si. Contam os índios que todos os dias Paaba desce e suas nuvens cobrem o topo do monte que chora. É por isso que a água brota e escorre de todas as suas fendas e ravinas. Vamos conversar um pouco sobre esse mito, sobre essa belíssima lenda, que nós acabamos de ouvir? O mito conta a origem do famoso Monte Roraima, no estado de mesmo nome. Como alguns dos mitos anteriores, uma ação má do ser humano, uma ganância, um egoísmo, aquela vontade de tomar o que não é só seu, mas querer só para si, o que é do coletivo, o que é da comunidade, mas querer só para si, foi o responsável por uma série de acontecimentos que mudou a vida das pessoas e a sua relação com Deus.
por causa de uma atitude ruim do ser humano, toda a vida de um ser humano, ou de um pequeno grupo de seres humanos, toda a humanidade tem a sua relação com o mundo e consigo mesmo transformadas, mudadas, né, por causa de uma atitude egoísta, mesquinha. Né? Isso nos lembra muito também o que acontece no Gênesis, né? Por causa da atitude de uma pessoa ou de um casal, né, toda a relação da humanidade com Deus é transformada e essa relação também com o mundo, com a criação, ela é mudada por causa das atitudes erradas do ser humano. Esses mitos que nós estamos escutando, eles devem nos lembrar isso, né? Meditar, tomar cuidado, pensar bem no que vamos fazer. E agora vamos ver o último mito indígena, o último mito da nossa aula, o último mito indígena. Vamos lá? No princípio, não havia nada além de trevas. Então uma mulher, Iebá-Beló, fez a si mesma do nada a partir de elementos como bancos, cuias de ipadu e pés de maniva, a muda de mandioca. Na sua morada de quartzo, seu pensamento começou a tomar a forma de uma esfera. A esfera então incorporou a escuridão. Ainda não havia luz, a não ser no compartimento onde estava a mulher. Ela criou 5 trovões imortais, aos quais deu a tarefa de criar o mundo, a luz, os rios e a futura humanidade. Iebá deu para cada um dos trovões imortais um compartimento da esfera, que se tornaram casas, e só neles havia luz. Iebá-Beló formou a terra a partir de sementes de tabaco, tiradas de seu seio esquerdo, e as adubou com o leite do seio direito. Emeco, criatura de imenso poder criada por Iebá-Beló, então dirigiu-se ao terceiro trovão e com ele encontrou com o primeiro chefe dos Dessana. Este deu a eles riquezas e um par de enfeites que representavam um homem e uma mulher. O trovão ensinou o rito para transformá-los em seres humanos. Assim fizeram os dois e apareceram 2 mulheres muito bonitas. Feito isso, o terceiro trovão decidiu acompanhá-los para ajudá-los a formar a futura humanidade. Então nós tivemos aí, conhecemos, né, o mito de origem segundo um dos nossos povos indígenas mais representativos, o povo Dessana, um povo que é majoritariamente concentrado ali no Alto Rio Negro, né? Atenção às nossas comunidades, às nossas salas aí na região do Alto Rio Negro, né? E chama atenção nesse mito que nós acabamos de ouvir, né? Que é uma criadora, uma mulher, uma divindade feminina. Geralmente, nas religiões, nós, quando estudamos os mitos nas religiões, nós geralmente nos deparamos com uma divindade masculina ou com uma divindade com características masculinas, de homem, que cria todas as coisas, que modela, que forma, que fala e as coisas acontecem, né? Sempre há uma presença masculina. Para o povo Dessana é feminina, é uma deusa, né? Uma criadora, uma grande mãe, que nos lembra também algumas religiões do Oriente no passado, né? O papel principal desse mito, o personagem principal desse mito, né, é essa deusa criadora, né, que vai fugir dessa tendência, né, e com elementos ali da cultura dos povos indígenas do Alto Rio Negro, ela começa a modelar tudo que existe, né? Temos a presença de trovões, temos a presença também da formação da humanidade, né? Temos também ali a presença dos primeiros seres humanos,
né? E a partir de tudo aquilo que o povo dessana via no seu passado, entre os seus ancestrais, né, é que sua deusa ancestral, sua deusa criadora vai formar a humanidade, o mundo e tudo o que existe, né? E nós agora vamos voltar aí para as reflexões iniciais e perceber o quê? A importância, né? Como o mito ele vai ensinando para aquelas culturas que não tinham internet, que não tinham enciclopédia, que não tinham livros, que não tinham faculdades, que não tinha ciência, né? Que não tinha os estudiosos como nós temos hoje, não tinha televisão. O que eles tinham? Sua própria cultura e o meio aonde eles viviam, né? O que eles tinham, a floresta, o que eles já conseguiam produzir da floresta, como alimentos, como bancos, como a relação com animais, né? A domesticação de alguns animais. E a partir dali, eles foram criando, eles foram elaborando os seus mitos e entendendo como o seu Deus, ou os deuses que eles acreditavam, iam formando as coisas, iam formando o ser humano, as civilizações, as outras culturas vizinhas, as línguas, e como esses mitos também iam explicando a relação dessas pessoas entre si. É importante também a gente lembrar, o ser humano sempre considerou, sempre levou em conta uma força que é superior a ele próprio. O ser humano não é dono do seu destino, o ser humano não é dono do mundo, mas o ser humano está no mundo para se relacionar com o mundo, se relacionar bem com o mundo. Quando o ser humano se relaciona mal, aí entra a maldade no mundo, entra o pecado. E também o ser humano é chamado a se relacionar bem com o outro, né? Lembra lá com o povo Macuxi, lá que alguém roubou a banana que era um bem de todas as tribos que estavam ali. Não era de uma pessoa, mas era de todas as tribos. Quando se relaciona mal, muitos males entram na nossa vida. Quando a gente se relaciona bem, coisas boas entram na nossa vida. Olha quanta coisa, alunos, os mitos contam, né? Os mitos nos ensinam, não só hoje em dia, né? Não só para os povos antigos, mas também para nós hoje, como nas histórias que nós vemos na Bíblia, né? Aqueles contos que nós temos na Bíblia, desde as origens, tem tantos ensinamentos, tem tantas coisas boas para nos ensinar, né? Vamos aprender com os mitos, colocar em prática esses ensinamentos e aprender a viver bem no mundo que Deus nos dá, com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor e na cultura que nós vivemos, na floresta que nos cerca, preservando a floresta, preservando o meio ambiente como um grande dom de Deus para a nossa vida e a vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Essa é a importância dos mitos. E os ritos, eles celebram esses mitos, eles fazem memória desses acontecimentos na vida daquela religião e são representados pelos diferentes símbolos religiosos. Então, nós concluímos a nossa aula com o ensinamento dos mitos na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.